Saber Direito desta semana traz o curso de Teoria Geral do Processo de Execução, com o professor Gedeon Júnior. Durante 5 aulas, serão apresentados temas como noções introdutórias, relação entre processo de execução e processo de conhecimento, além dos princípios fundamentais do processo aplicáveis à execução. Confira também detalhes da petição inicial e os poderes e deveres do magistrado nesse tipo de processo. A aula 4 está começando. Você está na TV Justiça, no programa Saber Direito. Que alegria tê-lo conosco. Estamos juntos estudando toda a demanda executiva, o processo de execução, a tutela executiva. Este é o nosso 4º encontro. E neste 4º encontro nós pretendemos trabalhar com você sobre a demanda executiva, ou seja, a petição inicial. Todo o início do processo executivo que é de fundamental importância para todos nós que estamos labutando na seara jurídica. Eu sou o professor Gedeon Dias Ramos Júnior, mais de 20 anos de atuação como professor de processo civil, uma alegria tê-lo comigo. E vamos, por gentileza, entender como é a demanda executiva. A demanda executiva é como qualquer outra demanda, sim, iniciada por petição inicial. É fundamental que você não se esqueça disso, porque muita gente pensa que, em razão de ter título executivo extrajudicial, e daí aquele documento fantástico, airado, cheio e maravilhoso no tocante aos direitos, porque lá estão direitos certos, líquidos e exigíveis, o indivíduo pensa que pode vir ao Estado de qualquer jeito, de qualquer forma, sem a presença da demanda exclusiva trazida pelos nossos tutores do direito, os advogados e os defensores públicos. Pois bem, se você parar e pensar, a demanda executiva existe como qualquer outra demanda e ela vai se iniciar por petição, o quê? Inicial. Petição inicial. E a razão é simples. Ninguém é obrigado a entrar com ação. Ação é o direito de invocar a tutela jurisdicional do Estado. Ninguém no mundo civil é obrigado a buscar seus direitos perante o Poder Judiciário. Se você se esqueceu, eu, quando lhe ensinei na faculdade, meu querido ex-aluno, ou você que eu tenho o prazer de conhecer por intermédio desses momentos tão maravilhosos que estamos aqui, você tem que ter em mente que o direito de ação é um direito subjetivo. Sendo subjetivo o direito de ação, venhamos e convenhamos, você não é obrigado a mover demanda contra ninguém. Sendo subjetivo, eu e você podemos simplesmente não desejar demandar, ficar com nossos direitos absolutamente vilipendiados e ver a vida correr. Mas também nós podemos nos utilizar desse direito sagrado e constitucional de ação e, através desse direito, veicular toda uma demanda, seja de conhecimento, seja de execução. Muito interessante, porque quando você olha para os artigos 798 e 799, o Código de Processo Civil, ele tão somente diz, ao propor a execução, incumbe o exequente. Incumbe ao exequente. E ele não fala a estrutura. Ele não diz como é a petição inicial de um processo de execução. Então, incumbe a nós, exatamente nesse momento, entender esse momento propositivo do processo de execução, estudando a sua petição inicial. Se os artigos 798 e 799 dizem somente dos documentos que acompanham a petição inicial, mas não
trazem a estrutura da petição inicial do processo de execução, a pergunta é: como é essa petição inicial? Qual a formalidade que nela existe? Ou, não havendo formalidade nenhuma, estamos livres, leves e soltos para veicular qualquer papel perante o Poder Judiciário e já está valendo e já inicia o processo de execução? É óbvio que não. Na aula passada terminamos com o artigo 771. E se você se recorda, de forma muito clara, o princípio da subsidiariedade nos diz que, faltando normas aqui no processo de execução, nós vamos buscá-las lá no processo de conhecimento. Então, por gentileza, venha comigo agora ao processo de conhecimento, para o artigo 319, e vamos descortinar no 319 aquilo que é possível aplicar no processo de execução e fazer você veicular uma petição inicial maravilhosa para que os direitos, interesses do seu cliente possam simplesmente ser levados em consideração e venha o famoso cite-se, e não o terrível emende-se a petição inicial. Você sabe perfeitamente que é possível, após a veiculação de uma petição inicial, nós termos esses dois grandes problemas. Ou o juiz diz, emende-se a petição inicial, aí significa que quem fez a petição inicial fez errado. Ou isso vai acontecer com você, cremos, o famoso cite-se, porque a veiculação da petição inicial está absolutamente correta. Então vamos lá, vamos pegar o artigo 319. Nesse ponto, o nosso curso chega num aspecto muito mais técnico, mas é fundamental que você compreenda isso, meu querido ouvinte. O artigo 319 diz que são requisitos da petição inicial. Aí, em primeiro lugar, o juiz a que se dirige, ou seja, o endereçamento. Coloque aqui um passo muito simples para você. Você depende das leis de organização judiciária para poder fazer o endereçamento da petição inicial. Cada estado tem exatamente a sua lei que organiza a sua justiça, e organizando a sua justiça, esta lei vai veicular, vai possibilitar, vai trazer para você a competência específica de onde levar a reclamação executiva do seu cliente. E venhamos e convenhamos, a nossa lei de organização judiciária aqui do DF, falo aqui do Distrito Federal, ela é muito precisa. Ela divide o Distrito Federal em circunscrições judiciárias, diferente dos outros estados, em que você tem nos estados comarcas, mas equivale quase que à mesma proposta. E em cada circunscrição judiciária você tem uma vara civil que, de regra, é competente para o processamento dos feitos executivos. Então, de regra, aqui no Distrito Federal, você tem em cada circunscrição varas cíveis, onde são processados e julgados, quando necessários, os processos executivos. Temos também, aqui no Distrito Federal, os juizados especiais. Sim, a Lei 9.099 nos traz algo formidável. Lá no artigo 3º, na competência, a Lei 9.099 diz que os juizados especiais também têm a possibilidade de processamento de execuções, desde que não ultrapassem 40 salários mínimos, ok? Então, se na Justiça Estadual, aqui no DF, eu tenho as circunscrições judiciárias e nos estados eu tenho as comarcas, onde é que eu entro com o processo de execução? Na comarca, vara civil da comarca.
vara civil das circunscrições judiciárias. Agora, se a minha execução não ultrapassa de 40 salários mínimos, eu posso ir ao juizado, que tem essa proposta de ser muito mais célere, muito mais rápido e muito mais econômico em matéria de processo de execução. Não podemos nos esquecer que, meus queridos amigos, obviamente estamos trabalhando na esfera estadual. Você, em algumas comarcas e em algumas circunscrições judiciárias, você tem uma vara específica para execução. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos em Taguatinga e em Brasília a vara de títulos executivos extrajudiciais. Então, em Taguatinga e no Distrito Federal, você não vai entrar com execução na vara civil. Você vai entrar com execução na vara específica de títulos executivos judiciais, que também resolve conflitos, né? Conflitos da lei de arbitragem. Se aí no estado que você está tem uma vara específica, vara de execução de título extrajudicial, então é nela que você entra, em razão do princípio da especialidade. Muito bem. Primeira grande observação que você tem que ter na sua petição inicial é o juiz a que é dirigida. Segunda observação, as partes. O artigo 319 diz que você tem que vir com credor e devedor. Credor e devedor. Por gentileza, especifique completamente. Normalmente, tudo sobre credor e devedor já está especificado no próprio título executivo. Então, à guisa de conhecimento. Se você tem um contrato, normalmente nesse contrato já vem toda a qualificação do credor e do devedor. É só colocar ali, meu amiguinho, no querido processo, na petição inicial. Só que aqui nós temos uma observação muito importante que está no artigo de número 778. Quem é que pode ser credor? Por uma lógica radical e simples, pode ser credor quem tem crédito. E quem é que tem crédito? Quem está com seu nome como credor no título executivo. Extrajudicial ou judicial. Olha o que o artigo 778 diz. Pode promover a execução forçada do credor, a quem a lei confere o título executivo. Gente, todo título executivo vai ter o nome do credor. Fulano tem direito a. E vai ter o nome do devedor. Por isso que o 779 diz que a execução pode ser promovida contra, coitado, ó, o devedor reconhecido como tal no título executivo. 99% dos títulos executivos tem o nome do credor e tem o nome do devedor no próprio título. Exemplo, contrato. Você assinou um contrato, se você é o credor, você vai poder mover a execução. Se você é o devedor, você vai responder pela execução. Então, tome muito cuidado com isso. A pergunta que se faz é possível termos credores que não têm o nome no título executivo? E uma pergunta mais interessante ainda, é possível ter devedores que não têm o nome no título executivo? A resposta é sim. E eu sei que metade de vocês contente fica se estiver na posição de credor. A outra metade vai chorar se estiver na posição de devedor. Se não, vejamos, olha que interessante. O artigo 778 diz que também é credor e pode promover a execução ou continuar numa execução que já iniciou, o espólio, os herdeiros, os sucessores, sempre que o título lhe for passado. Então, por exemplo, Deus o livre e guarde, mas seu pai falece e seu pai era credor de muitas pessoas, sem nenhum problema. Se ele já entrou com a execução, ele sai, porque está morto, óbvio, e você ingressa na execução como credor. O mesmo acontece quando se é devedor. Ah não, professor, não fala isso não.
Quer dizer que se meu pai morrer e deixar dívida e ele está respondendo a uma execução, vão entrar contra a minha pessoa? Qual o problema? Qual o problema? Olha que interessante, o artigo 779 diz que a execução pode ser promovida em desfavor de quem? Do espólio, dos herdeiros e dos sucessores do devedor. Mas aqui eu tenho uma notícia boa para você, calma. Você só responde pelas dívidas do seu pai até o limite da herança, é isso que a Constituição diz. Então, se teu pai deixou 1 milhão de dívidas e deixou 100 mil de patrimônio, sinto em lhe dizer, os 100 mil de patrimônio que ele te deixou, tchau, tchau. Mas pelo menos os 900 mil que estão faltando, você não responde. Você só responde até o limite da transferência que você teria na herança. Menos mal, né? Voltemos ao 778. Quem mais pode ser credor? E não tem o nome no título. Segundo o inciso 3, o cessionário quanto ao direito resultante de título executivo que lhe foi transmitido entre vivos. Gente, cessão de direitos. Eu posso, de forma muito tranquila, ceder direitos. E cedendo créditos, eu posso simplesmente entregar para outro uma nota promissória que eu tinha para receber, uma debênture, duplicata. Esse outro não tem o nome no título, mas passa a ser credor. Acabou. Também pode ser credor, segundo o inciso 4, subrogado, nos casos de subrogação legal e convencional. Aqui um caso fantástico. Vamos lá. Casos de família. Olha que interessante. Deus o livre guarde, em razão da pandemia, sua irmã perde o emprego. Normal, né? Desempregada, ela chega em casa, conversa com você e diz, meu querido irmãozinho, sua irmã está sem emprego e sua irmã precisa alugar uma casa. Eu prometo para você que eu vou pagar. Ok, vai pagar, muito bem. Mas para alugar eu preciso de um fiador. E você é uma pessoa maravilhosa para ser fiadora, né? Obviamente que você vai dizer o quê? Não, é lógico, vai dizer não. Mas o grande problema é quando existe mãe. Você sabe o poder de uma mãe, não é verdade? E aí o que acontece? A mãe, naquela reunião de domingo de família, olha para os filhos e diz, olha, a irmã de vocês precisa carinhosamente de vocês, vocês têm que ser fiador da irmã de vocês. Todo mundo vai dizer não para a mãe? É impossível. Aí lá vai você entrar na maior fria da sua vida. E olha que a Bíblia avisa que não é para se tornar fiador, mas não confia, tornou fiador. Adivinha quem não paga o aluguel? Sua irmã. Adivinha quem vem para o processo de execução? Como executado? Você. Porque o inciso 4 diz que o fiador responde. Agora, presta atenção. Depois que você paga, a dívida não é sua. Você se subroga no direito de credor e você passa, a partir desse momento, a cobrar as dívidas que a sua linda irmã deixou para você. Não é? Fechando aqui os casos de família, fechamos então as hipóteses em que alguém é credor e alguém é devedor. Então você pode ter credor e você pode ter devedor, meu querido e prezado aluno, expostos o nome claro e especificamente no título executivo. Agora, o fato do meu nome e do seu não estar no título executivo nos retira de um processo de execução de maneira alguma, porque nós temos o artigo 778 e 779 dizendo que aqueles que não estão no processo de execução podem sim nele se interagir e integrar em razão desses eventos jurídicos, como morte, fiança, subrogação. Tome muito cuidado com 778, tome muito cuidado com 779, porque eles são fundamentais
para você que quer mover o devido processo de execução. Então tá bom, já sei o juiz a que eu posso dirigir a execução. Já sei quem vai ser credor e devedor. Mas, professor, no artigo 319 diz assim, que eu tenho que descrever os fatos e eu tenho que descrever os fundamentos jurídicos. Que fatos eu vou descrever? Presta atenção. Só existem dois fatos que geram a execução. Primeiro, existência de título executivo e o segundo, inadimplemento. Então, o que é que gera uma execução? O título executivo, que alguém assinou e não quer cumprir, e o inadimplemento. Qual vai ser a descrição dos fatos que você vai fazer? Vai ser uma descrição muito mais simples do que o processo de conhecimento. Se no processo de conhecimento você é obrigado, meu querido aluno, a descrever todos os fatos com exatidão, com exaurimento, lutando absolutamente por tudo, aqui a descrição dos fatos é extremamente simples. Acompanhe comigo, por gentileza. Olha que interessante a descrição dos fatos. É somente você dizer que as partes convolaram entre si a seguinte obrigação. Descreva a obrigação conforme título executivo em anexo. Conforme título executivo em anexo. E aí junto o título executivo. E que não houve o adimplemento do devedor daquela dívida. Aí, obviamente, vem com aquele parágrafo que todo mundo sabe que o credor tentou por todos os meios amigáveis receber, mas não recebe. Acabou. Você não precisa inventar. A petição inicial de um processo de execução é extremamente simples. Você descreve os fatos que geram toda aquela execução. Existência de um título executivo, que nele está uma obrigação certa, líquida e exigível, e que aquele título não foi cumprido, foi inadimplido. Feito isso, sua petição está perfeita. E aí, obviamente, vem um dos pontos mais interessantes sobre essa petição inicial, porque a sua lei diz assim, lá no 319, as provas com que demonstrará os fatos. Olhe para mim. Precisa descrever provas aqui? Não! Não precisa, porque é processo de execução. A única coisa que você tem que juntar é o título executivo que já comprova tudo. Comprova crédito, comprova débito, comprova quem é credor, quem é devedor. Não tem que juntar mais prova alguma. Exceto em casos específicos que a lei obriga com que você realize uma prova anterior para que aquele título gere toda a sua eficácia. Toda a sua eficácia. Mas aí é uma questão relacionada ao direito empresarial, não vamos entrar aqui. Eu preciso, então, que você compreenda que agora vem o valor da causa e acabou a sua petição inicial. Sua petição inicial está absolutamente estruturada. Por exemplo, excelentíssimo senhor doutor juiz, muitos começavam assim, né? Hoje a maioria das boas instruções diz ao juízo de uma das varas cíveis da circunscrição judiciária, por exemplo, do Gama, Distrito Federal. Aí vem toda a qualificação do credor e do devedor. Fulano de tal dos Anzóis, qualifica. Vem mover a presente execução em desfavor de ciclano de tal dos Anzóis, qualifica. Pelos fatos e fundamentos a seguir expendidos. Que credor e devedor convolaram entre si a seguinte obrigação. Entrega do apartamento, número tal. E aí vem com toda a descrição, conforme título executivo em anexo. Aí vem que não obstante ter cumprido toda a sua parte na avença, o credor se vê sem o devido imóvel até a presente data, restando então em inadimplência o devedor desde tal data. Daí você demonstra
a existência da obrigação e do título e demonstra o inadimplemento. Assim requer. Assim requer. Vamos agora pensar no pedido. Vamos refletir sobre o pedido. O pedido que você vai fazer na petição inicial, ele depende especificamente do tipo de execução que você está movendo. Então vamos lá. Abra o artigo 806. O artigo 806 diz que você pode mover uma execução para entrega de coisa certa, móvel ou imóvel. Qual vai ser o pedido? O que está no 806? Citação do executado para que entregue a coisa, ou móvel ou imóvel, no prazo de 15 dias. Esse é o pedido. Não me peça a procedência da ação. Por Cristo, não me faça isso. Não me peça a procedência da ação, julgando procedente. Não é processo de conhecimento, é processo de execução. Peça o que está na lei. Citação para cumprimento da obrigação. Então, se for uma execução para entrega de coisa, artigo 806. Citação para entrega da coisa no prazo de 15 dias. Se for execução de obrigação de fazer, é do 814 em diante. Então, citação do executado para que cumpra a obrigação no prazo a ser determinado por Vossa Excelência. Se for pagar quantia certa, é 826 em diante, 827, 28, 29. Citação do executado para que pague a quantia no prazo de o quê? 3 dias. 3 dias. Então, os pedidos, eles devem estar absolutamente sujeitos, absolutamente voltados ao tipo específico de execução que você está ingressando. Seja ela de fazer, seja de não fazer, seja de entregar, seja de pagar quantia. Muito cuidado com isso. Feito o pedido, deu valor à causa, e aí fechamos a petição inicial, mas o artigo 320 diz que a petição inicial tem que ser instruída com toda a documentação necessária. E aí é que entra o que nós te mostramos lá do 798 e o 799. Por quê? Porque o 798 diz que ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com título executivo, demonstrativo do débito atualizado, se for execução por quantia certa, você tem que fazer esse demonstrativo. Prova que se verificou a condição, ocorreu o termo, que às vezes há necessidade de promover essa prova, porque às vezes a obrigação está sujeita a termo ou condição. E letra D, prova que adimpliu a contraprestação. Toma muito cuidado, porque, segundo o direito civil, termo e condições são aspectos, secundários de um contrato, mas que podem existir. Então, existindo um termo, existindo uma condição, tome muito cuidado, porque você tem que provar que o termo existiu, que a condição existiu, e existindo o termo e a condição, aquela execução já é possível. Aquela execução já é possível. Muito bem, olha que interessante. Feito tudo isso, dificilmente a sua petição inicial não vai ser recebida. Ela vai ser devidamente distribuída. Hoje nós temos o querido processo judicial eletrônico. De forma muito simples, fácil, nós distribuímos petições iniciais e a sua petição inicial chega na mão do juiz. Chegou na mão do juiz, o juiz vai fazer o juízo de admissibilidade desta petição inicial. Artigo 801. 801. Ali está a parte do juízo de admissibilidade. Então, venha comigo. Olha que interessante. Se, de repente, a sua petição inicial estiver incorreta, o juiz vai mandar emendar. Agora, se a sua petição inicial estiver correta, segundo o artigo 806, o juiz vai mandar citar para que o indivíduo entregue a coisa. Segundo o artigo 814 e seguintes, o juiz vai mandar citar para que aquele que tem que realizar a obrigação, realize a obrigação.
segundo o artigo 827 em diante, o juiz vai mandar citar para que aquele que te deve alguma coisa pague efetivamente o que ele está devendo. E isso é muito interessante, por quê? Porque, veja, que com a citação não se dá oportunidade a executado nenhum de explicar nada. Com a citação, a execução começa, a execução tramita, a execução segue todos os seus passos, como veremos no nosso último encontro, que é o próximo encontro, e o executado vai sendo coagido a realizar coativamente aquilo que tinha que ser realizado espontaneamente, absolutamente espontaneamente. Mas e se a minha petição inicial não preencher todos os requisitos e condições do 319, professor? Bem, o artigo 801 diz de forma muito clara: verificando que a petição inicial está incompleta ou não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Opa. Olha que questão interessante aqui. Então, quando de repente nós temos um advogado talvez iniciante, quando de repente nós temos um advogado que simplesmente não tem todo aquele know-how ainda no processo civil e ele erra as petições iniciais referentes ao processo de execução, você tem algo muito interessante do 801, que é essa viabilidade de correção da petição inicial. Viabilidade de correção da petição inicial. E aqui, de forma muito inteligente, o artigo 801 diz assim, que o juiz vai mandar ele emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Vamos devagar aqui. Olha que interessante. Então, eu vou ter a chance de emendar a petição inicial. Se eu fizer errada a petição inicial, sim, você terá a chance. Mas, professor, aqui nós não temos algo que existe lá no processo de conhecimento. Sério. Porque lá no processo de conhecimento, no artigo 321, diz assim, processo de conhecimento. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos, então aqui a mesma coisa, 801, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos, ou que apresenta defeitos, irregularidades, capazes de dificultar o julgamento, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete. Aqui a mesma coisa. Determinará que o exequente, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete. Aí vem algo importante, presta atenção. Indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O 801 não colocaram. Indicando com precisão o que deve ser corrigido. Isso significa, professor, que então o juiz do processo de execução pode dar aqueles despachos, emende-se, no prazo de 15 dias, sem dizer onde eu errei? Graças a Deus, não. Por quê? Vamos juntos. Em primeiro lugar, por causa do artigo 5º do Código de Processo Civil. Nos princípios fundamentais, o artigo 5º diz exatamente assim. Me perdoem, é artigo 6º. Já estou corrigindo. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. A lei de vez em quando quer fugir de cada um de nós, né? Mas não foge não.
a gente pega direitinho. O artigo 6º é o princípio da cooperação. O princípio da cooperação é um dos princípios mais fundamentais, essenciais, básicos do nosso processo civil. O princípio da cooperação diz que juiz, autor e réu no processo de conhecimento. Juiz, exequente e executado no processo de execução. Tem que juntos cooperar para que o processo alcance a sua finalidade. Ah, que interessante, professor. Então, seria falta de cooperação se o juiz ler o artigo 801 e não ler o artigo 321, que diz que ele tem que apontar exatamente onde eu errei a petição inicial. Sim, é um ato de flagrante falta de cooperação. Não se pode fazer isso. Então você, hoje aluno, futuro magistrado, não é? Sim, sonhe alto, estude muito, você vai chegar lá. Você, meu querido aluno e futuro magistrado, olhe bem agora para mim, por gentileza, e entenda algo que é essencial. Você, ao verificar que uma petição inicial está incorreta, você tem que dizer com exatidão aonde ela tem que ser emendada. Não tem que dizer somente emende-se, mas tem que de forma muito clara dizer onde ela vai ser emendada. Emende-se para. Aí vem um por um. Por quê? Porque eu, que estou fazendo talvez minha primeira petição inicial no processo de execução, e que infelizmente acabei de errar, eu tenho que ter o direito de consertar. Eu tenho que ter o direito a uma nova chance. E isso é fundamental. O artigo 801 diz isso de forma clara. E mesmo nele não tendo escrito que você, futuro magistrado, que hoje está me ouvindo, e você, futura magistrada, que hoje está me ouvindo, mesmo não tendo dito que é para apontar com especificação o que tem que ser corrigido, à luz do princípio da cooperação. Digo que tem que ser corrigido, que eu, que fiz errado a petição inicial, porque talvez a primeira eu vou corrigir e da próxima vez não errarei. O problema é, e se o juiz dá um despacho de saneamento correto, mandando emendar, e o indivíduo não emenda? O indivíduo simplesmente não emenda. Ele deixa transcorrer em albis o prazo. Ou então, se ele emenda de forma incorreta. Bem, o artigo 801 é radical, né? Ele diz que se algo der errado, sob pena de quê? Indeferimento. Professor, o indeferimento aqui é o mesmo indeferimento lá no processo de conhecimento. Se você pegar comigo, por gentileza, um dos últimos artigos do processo de execução, que é lá o artigo 924, ele diz assim: extingue-se o processo de execução. 1. Quando a petição inicial for indeferida. Então, o processo de execução vai se extinguir quando a petição inicial for indeferida. O juiz manda emendar. Dá prazo para o indivíduo emendar. Diz o que tem que emendar. E ele não vem emendar? Ele deixa transcorrer em albis? Está muito errado, não é? Então, vai começar do zero. Indeferimento da petição inicial. E acabou. Sem choro e vela. Sem choro e vela. Mas, professor, e se eu tentei emendar e o juiz, de forma equivocada, não entendeu a emenda, quando, na verdade, eu emendei? Professor, eu emendei. Está correta a emenda. Ele que não entendeu. Então, ótimo. Se você emendou e o juiz, de forma equivocada,
extinguiu o processo, dizendo que está errado, você tem o direito de apelar. Sim, entre com a devida apelação. Nós sabemos que esta apelação do indeferimento da petição inicial proporciona ao juiz duas grandes possibilidades. Primeira, à luz do artigo 331. 331, lá no processo de conhecimento. Olha que interessante, ele vai ter, em primeiro lugar, a possibilidade de, em 5 dias, se retratar. Afinal de contas, ele mandou emendar a petição inicial. Eu consegui emendar a petição inicial. O que está acontecendo? Meu Deus do céu, eu consegui emendar a petição inicial. O que foi que houve? Ele extinguiu. Como é que eu fico agora perante o meu cliente? Ótimo, entre com a apelação. O juiz vai analisar as razões da apelação. Ele tem 5 dias, segundo o artigo 331, para voltar atrás, para refletir melhor, né? Para fazer o juízo de retratação. E aí ele recebe a petição. Agora, se ele realmente crê que você errou a petição inicial, ele ratifica suas posições, envia ao tribunal e a sua apelação será recebida, processada, julgada pelo tribunal. O tribunal dará a palavra final. Olha que interessante o artigo de número 331. Ele é aplicável aqui ao processo de execução em razão do princípio da subsidiariedade. O 331, ele diz exatamente assim, acompanhe a leitura. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, no caso aqui, exequente. Facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o tribunal, para a contestação, começará a correr a intimação, o retorno dos prazos a partir do 334. Aí isso aqui você adapta a cada um dos tipos de execução. E aí, não interposta, aí acabou. Nós não temos o que fazer. Chegou no tribunal, aí o tribunal decide de forma clara e específica o que vai acontecer com a sua querida petição inicial. Se o tribunal disser que o magistrado está correto, fazer o que, amiguinho? Não tem o que fazer. Sua petição inicial não tem salvação. Então, que pena, que pena. Agora, se o tribunal disser que você está correto, então o magistrado terá que receber a sua petição inicial, citar o executado, para que o executado cumpra as suas obrigações. Agora, indo para o final deste encontro, o que é uma grande pena, né? É tão bom a gente estar junto, estudando, crescendo, discernindo. E se a minha petição inicial estiver correta, professor, ela preencheu os pressupostos processuais e as condições da ação? Bem, se for uma execução para entregar coisa certa, o artigo 806 diz assim, que o juiz determinará a citação do executado para em 15 dias satisfazer a obrigação. Se for uma execução de fazer, a lei, de forma muito clara e direta, diz que o juiz citará o executado para realizar a obrigação de fazer ou parar de fazer se for uma obrigação de não fazer. Agora, se for uma obrigação de pagar quantia certa, o artigo 829 diz que o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contados da citação. Então, veja que quando você tem
literalmente uma demanda executiva muito bem veiculada, você já tem meio caminho andado. Por quê? Porque chegou a demanda executiva, imediatamente o magistrado olha para você e diz: parabéns, cite-se o executado. E o executado é citado não para conversar, não para apresentar defesa. Não. O executado é citado para cumprir a obrigação. Daí a grandiosidade do processo de execução. Ele é citado para cumprir a obrigação. Isso é muito bom. Muito bom porque, a partir desse momento, os atos coercitivos vão se realizando um após o outro. A partir desse momento, os atos coercitivos vão ocorrendo no processo de forma natural e espontânea. Por exemplo, se for uma execução de entregar coisa certa, citou 15 dias para entregar. Não entregou, se a coisa certa for móvel, mandado de busca e apreensão. Se a coisa certa for imóvel, mandado de missão na posse. E se retira exatamente dali quem não pode ficar com a coisa certa. Então imagine que a casa é sua, o contrato acabou, o indivíduo não quer sair e você já o avisou extrajudicialmente que é tchau. Ele não quer sair? Ótimo, o contrato terminou, imediatamente execução. Você tem título executivo, independente dele querer sair ou não. Mandado de missão na posse. 15 dias ele é citado, se não sair, mandado de missão na posse, oficial de justiça tira o indivíduo de lá sem dó e piedade. O indivíduo não quer pagar, né? Ele não quer pagar a dívida, ótimo. Entramos com petição inicial. A petição inicial é recebida pelo magistrado, citação, artigo 829. Ele citado é, e ele é citado para pagar a dívida. E olha que coisa fantástica. Citado para pagar a dívida, 3 dias para pagar. Se não pagar a dívida, mas não tem problema nenhum. O mesmo oficial de justiça que citou, volta e já cumpre o mandado de penhora. E já faz a penhora dos bens possíveis de serem penhorados. Uma pergunta interessante que sempre vem: professor, na aula passada o senhor trabalhou muito bem com os bens impenhoráveis. O que acontece, professor, se de repente nesse momento da penhora não se encontra nenhum bem para penhorar? Você tem 2 saídas. Primeira saída, aprende isso. Você vai penhorar os frutos dos bens impenhoráveis. Primeira saída é essa, você penhora os frutos dos bens impenhoráveis. Como assim, professor? Não entendi. Artigo 834, filho. Pode ver. Vou lhe dar um exemplo interessante. Nós tivemos um caso em que o devedor, ele era um taxista. O oficial de justiça chegou na casa dele e não tinha nada para penhorar. Todos os bens impenhoráveis. Gente de vida simples, com casa simples. Talvez como a minha, talvez como a sua. E nada para se penhorar. Vai penhorar o táxi? Não pode penhorar um táxi. Porque é sobrevivência, é instrumento de trabalho. Sabe o que o juiz fez? O juiz, de forma inteligentíssima, ele perguntou ao taxista: o senhor trabalha de que horas a que horas? Ele disse: olha, de 8 a 8. Então, à noite o carro está parado. Isso. Sabe o que o juiz determinou? Então, o senhor vai alugar o carro para um taxista trabalhar nele à noite. E olha que fantástico. O dinheiro, ao invés de vir para o senhor, o dinheiro vai para quem? Para o credor. O juiz penhorou os frutos dos bens impenhoráveis.
Muito interessante a decisão, né? Então, meu querido aluno, se você não tem bens a penhorar, a primeira possibilidade é essa. Penhorar fruto dos bens impenhoráveis. Não tem, professor. Aí é o artigo 721. Suspende o processo pelo período de 1 ano, vai caçar bens, busque bens, e aí depois o processo volta e recomeça. Tá ok? Então veja que uma petição inicial muito bem feita, ela gera toda essa voracidade do Estado na prestação da tutela jurisdicional executiva. Então, vamos fazer petições à altura. Ok? Muito bem, vamos ao quiz. Leia comigo. Ao propor a petição inicial executiva, o exequente deverá atentar para os requisitos previstos no 319, correto até aí, bem como os requisitos específicos do processo de execução, 798, 799. Podemos afirmar que a assertiva está correta, a assertiva está incorreta, pois os requisitos do 319 não se aplicam ao processo de execução. A assertiva está incorreta, pois não existem requisitos específicos no processo de execução quanto à petição inicial. Não há petição inicial no processo de execução, pois a execução é sempre resultado de um processo de conhecimento e fase subsequente à decisória. O que você marca, meu aluno? 2 segundos para pensar, não precisa mais do que isso, né? Vamos à resposta certa. Isso, ela está correta. Gente, olha, quando a gente propõe uma petição inicial, a gente atenta para o artigo 319. Por quê? Por uma razão extremamente simples. O artigo 319 é o artigo fundamental, essencial, para a redação da petição inicial. E aí é óbvio, requisitos pequenos em que acrescentar ou que não acrescentar estão no 798 e 799. Então, a questão está correta. Vamos para a segunda questão. A execução pode ser promovida. Então, aqui estamos falando de quem pode ser o exequente. Pode ser promovida pelo devedor reconhecido como tal no título executivo. Letra B. Pelo subrogado, nos casos de subrogação legal, mas não convencional. Pelo credor, a quem a lei confere título executivo. Pelo Ministério Público, sem nenhuma espécie de restrição. Vamos lá, 2 minutinhos para você responder. É muito tempo, né? Basta 2 segundos, né? Já respondeu? Vamos ver se você acertou. Sim. Quem é que pode mover a execução? O credor a quem a lei confere título executivo. O devedor vai mover a execução? Não, o devedor vai responder pela execução. O subrogado pode, mas o erro está nos casos de subrogação legal, mas não convencional. Não. O artigo de lei, de forma muito clara, diz, tanto na subrogação legal, quanto na subrogação convencional. Isso está de forma muito clara aqui no 778. Letra C, a correta, é o caput do 778. E letra D está errada por quê? Porque quando a lei fala no 778 sobre o Ministério Público mover o processo de execução, a lei diz, o Ministério Público nos casos previstos em lei. São nos casos previstos em lei. Não sem nenhuma espécie de restrição. Então, há restrição.
O Ministério Público não pode entrar com execução quando bem entenda. Ele entra com execução naqueles casos em que a lei permite que ele, atuando como Ministério Público, realize o processo executivo. Muito bem, vamos à última questão desta aula. A execução poderá ser promovida em desfavor de. Agora é o artigo 779. Letra A. O novo devedor que assumiu a dívida, independente do consentimento do credor. Letra B. O fiador, independente de se fazer constante no título esta. Letra C. O credor a quem a lei confere título executivo. Letra D. O devedor reconhecido como tal no título executivo. O que você marca? Vamos ver a correta? Letra D. Por que a letra A está incorreta? Professor, não é possível a gente assumir dívida dos outros? Bem, se você tiver um coração amoroso, assuma. A lei fala da assunção de dívidas. Vai, assume a dívida dos outros. Só que o artigo de número 779 diz no inciso 3 que o novo devedor que assumiu a dívida dos outros tem que ter o consentimento do credor. E aqui diz, o novo devedor que assume a dívida independente do consentimento do credor. É um coração muito piedoso, né? Um coração amoroso, fazendo com que os outros assumam a dívida dos demais, né? Meu Deus do céu, mas isso existe. Só que para você fazer isso, o credor tem que simplesmente dizer sim, eu aceito. O fiador, independente de se fazer constante no título, gente, pelo amor de Deus, se você tem alguém que não está no título como fiador, como é que você vai executar? Você só pode executar se ele tiver no título extrajudicial, óbvio. E o credor a quem a lei confere título, a execução vai ser contra o credor a quem a lei confere título? Não, a execução é promovida por ele. Só pode ser o devedor reconhecido como tal no título executivo. Meu querido aluno, eu desejo que você, para aprofundar, o tempo aqui não nos permite, eu desejo que você, para aprofundar esse ponto da petição inicial, que é muito importante, a demanda executiva, você busque num livro do professor Humberto Teodoro Júnior os subsídios máximos para toda essa aula. É o volume número 3, tá bom? Aquele fantástico da capa azul, você sabe do que eu estou lhe falando. E lá você tem acréscimos importantíssimos. Nós ficamos por aqui, agradecidos por mais um encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.